Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia, sua participação. Fique muito ligado no programa de hoje. Nós vamos falar sobre unção. Uns são, outros não, na verdade. Algumas pessoas até brincam, mas o que é dizer unção? O que é unção? No Antigo Testamento nós vemos a unção como um ato cerimonial que se fazia a pessoas, a consagração, santificação e separação de pessoas para uma função especial ou específica. Hoje mudou alguma coisa disso? Nós ungimos pessoas, líderes. Naquele tempo ungiam reis, ungiam políticos, ungiam até o exército quando ia para a luta. Nós ainda fazemos isso hoje ou mudou um pouco de conceito como nós vemos a unção hoje? Nós vamos também debater hoje, diferenciar talvez unção de dom. É unção da cura ou dom da cura? E qual é a diferença também? Muitas pessoas perguntam de unção, de ungir a casa, e outras pessoas de religiões católicas, por exemplo, que jogam água benta, chamam o padre. Existe algum tipo de diferença sobre isso? É sobre unção que nós vamos debater aqui no Antenados na Geral. Vamos falar de transferência de unção. Pode isso? Um pastor vai lá, toca na orla, no paletó de alguém e recebe a unção daquele líder? Ou não? É só Deus que pode passar a unção. O cara pode jogar óleo, ele pode tocar na orla, pode se ajoelhar, mas só Deus que pode passar essa unção. Sobre unção que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Eu espero a sua participação. Você pode mandar sua pergunta ou comentário pelas redes sociais, ligando para cá, Facebook e pelo Twitter. Eu recebo aqui para falar sobre unção, ele que é pastor da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada. Ele é conferencista internacional. Estou falando do pastor Elson Santos, ungido do Senhor. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar novamente aqui no Antenados na Geral, mandando também um abraço para o povo lá da igreja de Campos, pastor Tony, estaremos com ele, mandando um abraço também para o pastor João de Rio das Ostras. Eu estou muito feliz de estar com essa rede de amigos, os amigos que estão aqui ao meu redor, que serão apresentados também. Só ungido? Oi? Só tem ungido aqui hoje. Só tem ungido aqui. A forte. Também recebeu ele que é pastor da Assembleia de Deus Ouro Fino, em Nova Iguaçu, pastor Jean Martins, pela primeira vez participando do Antenados. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Quero dizer que me sinto muito honrado de fazer parte deste programa e com certeza já estou me sentindo muito à vontade porque tem homens ungidos aqui, fazendo parte deste grande debate. E a gente vai falar também sobre homens ungidos, palavra ungida. Às vezes a gente escuta um pastor falando, até calmo, não precisa estar gritando, falando, que palavra ungida. É ungida que a gente tem que falar? É a palavra certa? Será que a gente interpreta errado a palavra e o significado da unção em palavra ungido? Vamos também perguntar isso para ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida, pastor Antônio de Paula Júnior, grande amigo. Pastor Antônio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Meu amigo André, que prazer estar aqui com você e um prazer estar aqui com os nossos telespectadores do Brasil inteiro, Antenados na Geral. Unção. Você acha que hoje as pessoas usam de modo errado essa palavra? Ele é ungido, tudo é unção, tudo é ungido. É exagero ou é mania nossa pentecostal de chamar? É ungido, todo mundo é ungido. É mais misticismo gospel do que, na verdade, o que a gente entende como sendo verdadeiro. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo lá de Belém do Pará, ele que é pastor de adolescentes e jovens da Assembleia de Deus da Igreja Mãe. Ele é teólogo e apresentador do programa devocional Boa Semente, na rádio Boas Novas FM. De lá, pastor Alessandro Miranda. Pastor Alessandro, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Que prazer enorme estar participando hoje do Antenados, representando Belém e num momento tão especial que é discutir esse tema unção. Já dizendo que eu concordo plenamente com os demais irmãos e pastores aí, que a gente está hoje no grupo de homens de Deus ungidos. Muito obrigado pela honra de participar com você aqui. Obrigado, pastor Alessandro. Você vai ver que às vezes demora 1 ou 2 segundos, é o delay do satélite, mas ele vai estar conosco ao vivo lá de Belém do Pará para falar sobre unção hoje aqui no Antenados. Você quer ter todo o conteúdo da Rede Boas Novas nas suas mãos? Quer assistir o Antenados na Geral, os programas passados ou todos os programas ao vivo e conversar com pessoas, conhecer pessoas também? Dá uma olhada no nosso aplicativo para iPhone e Android, veja só. A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe um novo aplicativo em seu smartphone na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad e tablet. E tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, Boas Novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo.
Viu só? Baixa o aplicativo, crente. Dá uma ungida nesse seu celular. Tá cheio de aplicativo, de YouTube, ver vídeo. Bota um negócio pra converter esse celular de uma vez por todas. Lá você tem chat, mostra no mapa onde as pessoas estão. Então tem maior segurança, não se preocupe. É um aplicativo que você pode baixar também para iPad e para o seu tablet. Ter todo o conteúdo da Rede Boas Novas nas suas mãos. Só antes da gente iniciar também o programa de hoje, eu quero conclamar chamados vocês do Rio de Janeiro. No dia 21 de dezembro, a Rede Boas Novas vai promover um grande evento que vai ser para a gravação da nossa virada de ano. Nós vamos fazer um grande show da virada que vai ser gravado no dia 21 de dezembro no Centro Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Lembre-se, dia 21 de dezembro, a partir das 16 horas, no Centro Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, nós vamos ter um grande show, participações, olha só, David Keelan, Nani Azevedo, Zaf Borba, Marcos Salles, Alda Célia, Raquel Melo, Vaguinho, Fábio Batista, Geraldo Guimarães, Grupo Belas, Marcela Thaís, Pierre Onassis, Bianca Toledo. São mais de 25 cantores, adoradores, homens de Deus, dia 21 de dezembro, a partir das 16 horas, no Centro Esportivo Miésimo da Silva, aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos filmar todo aquele show e vai passar no show da virada. E lembre-se, é de grátis, 0,800. Você não tem que pagar nada, só levar 2 quilos de alimento. 2 quilinhos de alimento não perecível, você entra, leva a sua família, vamos lotar aquilo e vamos filmar tudo para ser o grande show da virada da Rede Boas Novas, tá bom? Você é o nosso convidado. Voltando agora para o programa, pastor, vocês viram no início, no Antigo Testamento a gente consegue enxergar isso, a unção como um cerimonial. Então temos o rei, nós vemos Deus falando para profetas, vai lá ungir o rei, vai para a guerra, vamos ungir o exército, é um político, é um sacerdote, vai ungir eles, como algo preparatório para ele entrar numa função específica. Começar até pelo pastor Tony. Mudou alguma coisa de lá para cá? Nós fazemos ainda isso hoje. Eu vejo algumas igrejas, vamos aí consagrar pastores, diáconos. Tem pessoas que até, outras não, vamos orar e está todo mundo ungindo, amém. Como é que mudou algum conceito de unção como era no Antigo Testamento, como é para hoje? Nós precisamos compreender que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. Isso não significa que nós não amamos Israel, que nós não oramos pela paz de Jerusalém, que nós não respeitamos Israel. Significa que nós precisamos entender que nós somos igreja do Senhor. Portanto, todo o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ou Antigo Pacto, como queiram chamar, tudo ali está escrito para que nós entendamos e compreendamos a justiça do nosso Deus, não é? E como Deus lida conosco enquanto seres humanos. Aquelas histórias verdadeiríssimas que ali estão para nossa edificação espiritual e para a demonstração do poder de Deus. Porém, André, não nos serve como base doutrinária. A nossa doutrina está no Novo Testamento, no novo pacto, que a Bíblia diz que chama de pacto de melhores e superiores promessas. O que nós precisamos compreender é que a Hebreus diz que as coisas do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, eram como figuras que apontavam para algo superior. Portanto, a unção do Antigo Pacto, não é? O azeite que era derramado sobre alguém, não é? Apontava para algo superior nesse novo pacto, que é um pacto de melhores e superiores promessas, que é o pacto da graça. Ele estava apontando para quê? Senão para o próprio Espírito Santo de Deus. Na verdade, a coisa é tão clara na Bíblia que você não vai ver Jesus derramando azeite sobre a cabeça de nenhum apóstolo. Paulo não recomendou em nenhum momento que Timóteo derramasse azeite sobre a cabeça dos pastores. Antes, a imposição de mãos, que na verdade, esta imposição de mãos também não deve ser vista misticamente. É apenas um ato simbólico que não tem nada a ver com transferência de unção, não é? É um ato de autoridade pastoral sobre aquele membro do corpo de Cristo que agora ele será um ministro do Evangelho.
Tá certo? Agora, a unção, Jesus estava onde? No Rio Jordão, certo? A gente não vê João Batista derramando sobre o Senhor Jesus o azeite da unção. Por quê? Porque Jesus foi ungido ali. Como? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção deste novo pacto que nós estamos vivendo. Isso significa que nós precisamos eliminar os azeites dos nossos cultos? Eu já ia entrar nisso. Isso invalida a prática hoje em dia disso. Eu recomendo, mais simbólica. Eu recomendo a pelo menos darmos uma diminuída em 95% do azeite. Azeite extra virgem, né? Azeite dá uma diminuída nessa azeitada toda que nós estamos fazendo na igreja. Por quê? Porque nós só temos uma recomendação do azeite do Novo Testamento, que é Tiago, que era um judeu, um cristão com uma visão judaica, dizendo: unja o doente. Que na verdade, feridas, né? Se não houver azeite, a unção, a cura, a unção do Espírito de Deus para curar aquela pessoa é a mesma. Na verdade, o azeite ali, ele serve para a cura das feridas e mais ainda, ele serve muito mais como um estímulo para o debilitado, porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência a precisarmos sentir, ter o ponto de contato, não é? Lembra daquela serpente que foi levantada em meio àquele deserto? Para que levantar? Deus falou porque a pessoa já estava tão debilitada psicologicamente, porque havia recebido veneno, que ela precisava ver alguma coisa, mas daí aquela serpente virou um ato de idolatria, porque o ser humano também tem isso. Hoje, pastor Jean, vocês enxergam a unção como... E a gente falou, hoje o Espírito Santo, está com o Espírito Santo, é ungido. Hoje é mais por ato simbólico. Vamos tentar relembrar, porque é bonito a gente ver em alguns casos, eu acho lindo. É lindo. Só que tem que entender como ato simbólico, ponto final. Eu vejo como ato simbólico, porque, como o pastor Ottoni bem reiterou o assunto, o antigo pacto, ele mostrava a unção específica para alguns fatos, ou alguns eventos que ocorriam. No caso de Davi, ele foi ungido em Hebrom, foi ungido em Jerusalém, foi ungido primeiro na casa de Jessé, na casa de seu pai, a unção de rei. E na unção também de sacerdote, até na chamada de Moisés, quando Miriam se levantou contra ele, mostrou que a unção, a chamada estava com Moisés e Miriam ficou leprosa. O Arão ficou com a cara de tacho dele, não pôde ser tocado porque era sumo sacerdote da época. Então tinha uma unção específica de rei, para profeta, para sacerdote. No caso até específico, quando Elias ele foi levado, ele disse pro Eliseu: unja Jeú como rei de Israel. Então a unção específica era a unção do rei, do profeta, do sacerdote. No novo pacto só tem essa referência do Tiago, escrevendo a sua epístola universal, que era irmão do Senhor Jesus, o filho de José, que ele mostra ali que a unção era específica para a ferida, porque era-se utilizado na época a pasta de figo e era usado também um azeite, porque o azeite ele tem alguns condimentos, algumas especialidades, que ele serve para amenizar uma ferida, uma chaga. No caso de Jó, ele lá com aquela chaga, se usasse o azeite, só que ele não utilizou, ele ficou lá sofrendo de dores. Se usasse um pouco de azeite, amenizava a dor da ferida. Então, tipo beber vinho para o caso da estomatite, úlceras, que tinha o Timóteo Paulo, e não para chapar a cara do vinho. Não para chapar. Ele fala a mesma coisa no caso do vinho. Se hoje o azeite ele é usado como símbolo nas igrejas, ele tem sido bastante retirado, porque hoje estão muito naquele evangelho do imediatismo e até mesmo da controvérsia. Estão dizendo assim, vamos ungir, aí quer ungir até demais. Houve um período que houve uma confusão tremenda com os encontros chamados do G12, que as pessoas queriam ungir até parte íntima de mulher. Isso daí causou um escândalo muito forte. Por quê? Porque há um exagero, as pessoas estão ultrapassando os limites bíblicos. Quando a Bíblia fala sobre o azeite como símbolo, ele não está falando especificamente que aquela pessoa ungida,
aquela pessoa não. Ungido é aquele que tem a chamada, vive na obediência, está na presença de Deus. Eu considero ungido isso. Vamos um rápido intervalo, depois a gente volta falando com o pastor Jean, também pastor Alessandro de Belém do Pará. E como você bem entendeu hoje, o que esse pastor falou é o seguinte: busca a unção do Espírito Santo, não é de óleo não, de óleo é só simbólico, mas a verdadeira do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso, sobre as unções também específicas. Por mais que antes usavam óleo para ungir uma função específica, hoje o Espírito Santo unge uma pessoa para uma função específica também. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí, o Antenados volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Milhares de crianças são atendidas diariamente pelo PEP, um programa socioeducativo promovido por Missões Mundiais em parceria com a ABIA, Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem, e com igrejas evangélicas em comunidades carentes em diversas partes do mundo. Queremos convidar você para, neste Natal, dar um presente especial para esses pequeninos. Do Esperança. Para saber mais, acesse o site www.doesperança.org.br e participe. Do Esperança neste Natal. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Se esse programa existe, se essa rede de televisão está no ar, é porque alguém se importa, é porque alguém acredita nos sonhos de Deus, no projeto de Deus e, melhor, alguém investe nos projetos de Deus. E não existe lugar melhor para investir do que nos sonhos e nos projetos de Deus. A Boas Novas é uma visão de Deus, é um sonho de Deus para edificar o Brasil, e não é possível que o Brasil não abrace essa proposta. Você pode nos ajudar a fazer o Voz Jovem chegar a mais cidades brasileiras, a fazer a nossa programação melhorar, a nossa imagem. Muitas vezes a imagem não está tão legal, é porque falta recurso de alguém lá, melhorar um equipamento, comprar uma antena melhor, mandar alguém fazer uma manutenção, e nós precisamos da sua ajuda, e com muito pouco você pode ajudar a Boas Novas a tocar o Brasil. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Você pode participar conosco, mande a sua pergunta, o seu comentário pelas redes sociais, Twitter, pelo Facebook, por SMS, por e-mail ou ligando para cá. Estamos falando sobre unção. No primeiro bloco a gente já começou a derrubar algumas barreiras de como nós entendemos a unção do Antigo Testamento ou para a cultura judaica. Foi bem colocado, bem esclarecido aqui. Eu quero ir lá para Belém do Pará também com o pastor Alessandro, ver o que ele acha sobre... Pastor, como o senhor vê essa questão da unção de hoje em dia? Nós falamos sobre... até no Antigo Testamento, pessoas eram ungidas para funções específicas, né, para rei, para profeta. Hoje nós estamos falando que existe talvez não uma substituição, mas se completou esse tempo, e o Espírito Santo é quem unge as pessoas hoje. Você é ungido pelo Espírito Santo. Mas você acredita também na função específica? O Espírito Santo te unge de modo específico, às vezes como pastor, como político, ou como qualquer outra coisa, e a gente vai debater um pouco sobre isso. Mas você ainda acredita na unção específica do Espírito Santo? Olha, André, a gente acompanhando o que os pastores que me antecederam falaram com muita propriedade, e eu sempre penso da seguinte forma: na verdade o povo sempre recebia a unção no Antigo Testamento, a unção com o óleo extra virgem. Tem toda essa história teológica no Êxodo para debater a composição do óleo, enfim. Mas eu quero me ater na minha parte aqui para dizer o seguinte: lá nós sabemos que nós não tínhamos o Espírito Santo à disposição do povo, nem à disposição de quem servia a Deus, como nós temos hoje na época da graça, do novo pacto, como citou o pastor que nos antecedeu. Hoje, concordo plenamente com eles, nós não vamos aqui dizer que tem que se abolir isso daí, em hipótese alguma, mas existe um exagero, com certeza, com relação a, vou usar a palavra dele aí, azeitada. Por quê? Nós estamos no tempo da graça, nós somos privilegiados, como eles falaram, lembrando de promessas maiores e melhores. Por que privilegiados? Porque o Espírito do Senhor está aqui à disposição. Então, o óleo, ele é um dos 9 símbolos do Espírito Santo.
E por isso era utilizado também naquela hora, representando sim a unção, consagração, separando. Agora, mais adentro, André, do que você falou, a questão específica, eu particularmente, dentro do pouquinho que conheço da palavra de Deus, quero unir aqui o que Paulo escreve dizendo que uns são chamados para apóstolos, pastores, doutores e assim sucessivamente, e me unir também ao que a psicologia fala, que o ser humano, de forma clara, tem lá a teoria de Sigmund Freud com relação às inteligências múltiplas. Deus, de forma natural, usa algumas pessoas para ministrar a palavra muitíssimo bem. Isto não quer dizer que todo e qualquer outro irmão na casa do Senhor não seja usado para a interpretação e ministração da palavra, mas você percebe que alguns fazem aquilo com primazia como se realmente estivessem sendo separados por Deus para aquilo. Aí você tem, vamos tirar o exemplo aqui da Boas Novas, homens de Deus dirigindo a Boas Novas, homens de Deus que dirigem com primazia. Você, André, é um homem de Deus e que tem uma primazia excelente para apresentar. Talvez se eu estivesse no seu lugar apresentando o Antenados, não faria com tanta excelência. Isso é o quê? Não é Deus também na sua vida te usando de forma especial como se fosse uma unção específica? Nós temos homens de Deus administrando a igreja, nós temos homens de Deus ensinando, homens de Deus pregando, homens de Deus ministrando louvor. É claro que, volto a dizer, para encerrar minha participação aqui, para ouvir o outro pastor, o exagero existe hoje. Ouvi o pastor citar a questão de eu tive uma experiência negativa desta forma, morei em Brasília por um tempo e houve um escândalo em Brasília de um determinado pastor que inventou na igreja dele que ungiria parte genital, órgão genital feminino. E eu até brinquei naquela época dizendo o seguinte: eu não me admiro de um camarada inventar de tentar usar, ungir aí, passar o óleo, a mão, enfim, no órgão genital de uma mulher. O que mais me admirou é a mulher aceitar, fazer fila de mulheres num lugar que se chamava de igreja, aceitar uma situação dessa, que não tem respaldo bíblico, nem novo, nem velho, nem em próximo testamento, a gente não tem nada. Isso é completamente loucura e pecado. Agora, pastor... obrigado, André. Tá bom, pastor, obrigado pela participação e continue também conosco, mas eu vou trazer o pastor Jean também, pegando talvez alguma palavra do que o senhor colocou aqui, até para a gente debater sobre isso. Eu entendo... às vezes passo a entender também unção um pouco hoje do Espírito Santo como um modo de capacitação, não só de separação. Por exemplo, eu não sei fazer isso, mas o Espírito Santo me unge e me capacita para que eu faça aquilo. Para a gente começar a tentar diferenciar, e eu achei muito bem colocado pelo pastor Alessandro: André, você sabe apresentar bem, talvez eu não saberia. Mas talvez não seja uma unção que eu tenho, seja um dom. E eu quero começar a separar isso, porque dom é unção. Porque tem pessoas que não têm unção, mas pregam que é um absurdo. E o cara não é nem um pouquinho ungido, mas o cara pega um microfone, pega um púlpito de uma igreja e o cara bota tudo de cabeça para baixo. Então, dom da cura ou unção da cura. Dom da palavra ou unção da palavra. Vocês entendem? A gente tem como diferenciar dom e unção? Eu quero poder entender isso. Existe um chamado de Deus. Tem aqueles que tem um contato maior com o Espírito Santo e ele busca mais profundidade de Deus. E tem pessoas que têm o conhecimento de Deus, mas não têm a unção de Deus. E às vezes aquele que não tem a unção de Deus é mais capacitado do que aqueles que têm um dom maior, o dom maior de Deus, porque não sabe ter o discernimento, não sabe entender de que forma o Espírito de Deus quer trabalhar. Por isso que a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Então há uma diferença muito grande daqueles que são ungidos, de outros que são profetas e daqueles que estão dentro do querer de Deus e dentro da vontade de Deus, recebendo uma unção específica. Pastor Jean, eu só queria pegar só esse teu feeling aí agora, sobre não toqueis nos meus ungidos e não façam mal aos meus profetas, tá certo? Na verdade, esse texto muito bem citado aqui por ti, é um texto mas muito usado, não é? Para a blindagem de picaretas, para a blindagem de safados com títulos pastorais.
Na verdade, esse texto precisa ser compreendido, não é? A época em que ele se encontra, ou seja, Antigo Testamento. O que nós precisamos compreender, eu não estou aqui invalidando o Antigo Testamento. O que eu estou querendo apenas é que nós, com olhos espirituais, possamos entender a seguinte verdade. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele habita em nós, e ele vai se manifestar para aquilo que for da vontade de Deus para a edificação do corpo. Portanto, eu posso pedir um dom de Deus, não é? Eu posso pedir esse dom ao Senhor? Posso. Eu posso desejar? Posso. Mas eu preciso entender que o Espírito Santo é soberano para fazer com que o dom que se manifeste em mim, André, seja o dom que edifique a igreja, e não que edifique o meu ego, e não que edifique a minha vaidade. Portanto, voltando ao texto, não toqueis nos meus ungidos. Hoje, esse texto deve ser compreendido o seguinte: não toque no pastor, não toque no presbítero, não toque no bispo. Nada a ver. Se alguém está te ensinando isso, como diz aqui no Rio, é caô, é história para blindar a picaretagem. Não toqueis nos meus ungidos, é não tocar na igreja do Senhor. Hoje deve ser compreendido isso. Por quê? Porque todos nós da igreja temos a unção de Deus. Temos a unção de Deus. Agora, nem todos têm a mesma chamada. Nem todos têm a mesma manifestação de dons. Tá certo? Então é aí que entra a autoridade espiritual, que já é uma outra área, que já é uma outra questão. Não tente bater de frente com o teu pastor, dizendo, ó, eu ouvi lá no antenado que aqui está todo mundo ungido, e aí o senhor é igual a mim. Não entra nessa rota, porque é rota de colisão. Ele é autoridade de Deus, foi chamado por Deus para um ministério específico. Agora, a unção que ele tem, você tem, que é a unção dada pela presença do Espírito Santo de Deus. Que aí a gente precisa, no decorrer do programa, depurar essa diferença entre a unção do Antigo Testamento, não é? Que hoje é a presença do Espírito Santo de Deus, com os dons ministeriais. Lá era o quê? Unção para rei, unção para sacerdote, unção aqui para essa função específica. Hoje nós temos os dons ministeriais, não é? Ou seja, Deus vai despertando os dons de acordo com o propósito que ele tem na vida daquela pessoa, certo? Dons, dom de mestre, não é? Ou seja, a pessoa, ela recebe o chamado de Deus para aquela linha específica. Ele recebe o chamado de Deus para ser um grande evangelista, então ele não tente ser pastor, e assim sucessivamente, que a gente vai... Pastor, eu acredito muito numa questão, e eu vou querer entrar um pouco sobre essa questão de, saindo um pouquinho de dom e só na unção, por exemplo, eu acredito que Deus escolhe pessoas, profetas, pastores, líderes, para uma unção, por exemplo, unção da cura, e derrama sobre aquele camarada unção da cura, e quem ele toca, por quem ele ora, essa pessoa é curada. Porém, eu já vi, e eu acho até interessante, gostaria de aprender um pouco mais sobre isso, sobre cursos de pessoas que querem desempenhar esse papel. E aí entra a minha pergunta: eu vejo o rei Davi sendo ungido, sem saber que seria ungido, sem fazer por merecer, e não buscou aquilo. Foi ungido, nunca buscou ser rei. Estava lá, não sei o que, um dia, o profeta chegou lá, você é rei. Agora eu quero entender um pouco no próximo bloco, a gente poder responder isso. Unção, eu estou falando de unção, não dom. Se estuda para conseguir, se adquire, se procura ou não, é algo que você está vivendo com Deus e Deus derrama sobre você e um dia ele vai revelar, olha, você tem essa unção e começa a desempenhar isso. Eu quero entender, porque existem pessoas correndo, fazendo cursos e buscando e querendo diplomas para ganhar unção. E aí eu quero entender essa questão do merecimento da unção, para depois a gente matar essa situação. Depois dessa situação eu quero falar sobre a transferência da unção que Deus derramou sobre alguém, que também é um assunto muito sério. Então vamos para o rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já.
Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. 96% da produção de conteúdo cristão para rádio e TV são destinados a países em desenvolvimento. Olá, eu quero fazer um convite especial para você. Você que é do Rio de Janeiro, nesse ano, celebre o Dia da Bíblia. Celebre o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro, dia 9 de dezembro. O Brasil inteiro vai estar comemorando essa data. O tema do Dia da Bíblia esse ano é a Bíblia e o Jovem. Queremos convocar a juventude brasileira para que ela também se dedique à leitura do livro sagrado, esse livro tão importante para a vida de todos nós. Se você precisar de algum material auxiliar para esse dia, entre no site especialmente preparado para essa ocasião, www.diadabiblia.org.br. Todos juntos nesse grande evento. Canto para o Eterno, digno do mais alto louvor, pois estou salvo e seguro. Amanhã, abrindo a Bíblia. Às 10 horas. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre unção. No segundo bloco tivemos até a participação de Belém do Pará. Já não está conosco no terceiro nem no quarto bloco, mas continuamos aqui no Rio de Janeiro debatendo um pouco sobre isso. Eu havia levantado o questionamento do seguinte. Tem até uma música da Ludmila Ferber que fala unção de conquista, unção de ousadia, unção de multiplicação. Eu acredito que pessoas têm unção. Deus derrama uma unção específica através do Espírito Santo em pessoas. Por exemplo, unção da cura. Pessoas que são muito usadas na cura. Porém, de onde vem essa unção? Ela foi adquirida? Foi por algum tipo de merecimento? Porque já vimos por aí, você busca, por exemplo, a unção, receber a unção da cura e curar pessoas e tudo, venha fazer o curso e tal, como se a pessoa fizesse um curso, ela fizesse por merecer, ganhasse aquilo por merecimento. Qual é o critério que Deus faz para escolher alguém? Fala, vou te ungir e você vai curar multidões. Não existe. Porque Paulo, quando ele fala na epístola aos Coríntios, ele fala sobre os dons. E quando ele manifesta a falar sobre os dons de cura, ele põe no plural. Ele não põe no singular. Porque não é singular. O dom de curar é como se fosse um curso. Eu tenho o dom de curar. Singular. Ele põe os dons. Significa que a manifestação de cura e de até mesmo de manifestação de unção, elas são graduais. Elas se manifestam mediante a fé, mediante o grau de fé e do momento em que a pessoa estiver ali passando. Quando a Bíblia fala sobre esta unção, até mesmo do cura no passado, a Bíblia fala quando Deus, ele chamou um homem que era ímpio e de repente aquele homem se tornou um homem ungido que o Senhor falou, não toque nele, que era o Ciro. E depois também entre os profetas, o Eliseu mandou que Geazi fosse com bordão para ressuscitar o menino e ele não conseguiu fazer nada. Foi por 7 vezes. E a unção estava com Eliseu. Na transferência de unção também do Elias, quando Elias foi, a capa dele caiu no chão e depois o Eliseu pegou a capa, a unção de Eliseu foi dobrada. Porque o Eliseu, ele tinha unção para aquilo, ou seja, chamada para aquilo. Já no Novo Testamento, quando Paulo, ele com seus aventais, ele passava pelas cidades, as pessoas acreditavam que a unção de Paulo estava para a cura naqueles aventais, assim diz até a tradição também. E quando Pedro passava, que acreditavam que a sombra que estava sobre Pedro curava as pessoas, que na verdade não era sombra, na verdade era a manifestação do Espírito de Deus para a cura dos enfermos, dos aleijados, dos coxos, que estavam na beira da estrada, do caminho, e eles tinham uma vida corrida, não era hoje como internet, não tinha avião,
não tinha viagem rápida, era tudo a pé ou de navio, isso levava dias e meses e anos com viagem. Então é diferente. Hoje as pessoas, elas estão especificando unção no singular. E quando esta unção de cura, esta unção de transferência, ela vem no plural. Deus pode manifestar grandiosamente a unção numa pessoa, como não pode manifestar nada. Porque nós vemos muitas pessoas orando, buscando em Deus, fazendo campanha, atrás até de ter não digo nem unção, um poder. Deus me dá o poder de tocar nas pessoas e curar que nem aquele pastor. Deus me dá o poder para pregar que nem aquele pastor. Parece que é algo que é adquirido, né? Você faz uma barulho, Deus, eu vou estudar, eu vou te buscar, eu vou orar e tu me dá. Quando eu vejo... Deixa eu voltar para a unção de rei, eu sei que é Antigo Testamento, mas a gente está vendo o rei Davi, talvez tinha uma comunhão com Deus, e aí, talvez é isso que Deus procura. Tinha comunhão, mas ele não sabia que ia ser rei, não procurava ser rei, e falou assim, você será o próximo rei. Vocês acreditam que unção de multiplicação, aqui eu acredito que tem pastores e pessoas, onde vão numa igreja, eles multiplicam aquele troço de um jeito. Eu acredito em unção de, eu não sei, a unção financeira. Tem pessoas que têm unção financeira. E onde eles vão, o que eles falam, aquilo gera frutos financeiros para uma igreja ou para uma comunidade. Como é que se chega a esse ponto? Será é verdadeiro uma pessoa buscar isso, pastor Tony? Deus, eu quero ter essa unção. Deus, eu quero procurar. Ou não, eu falo assim, busca a mim e eu vou te dar se eu achar que eu devo dar. Quando Paulo escreve, André, a primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 31, ele diz, irmãos, quando ele trata sobre os dons, ele diz, procurai com zelo os melhores dons. Quando ele diz procurai com zelo, significa que você pode pedir, desejar que o Espírito Santo lhe use com aquele dom que você entende ser um dom interessante. Dom que você queria ser usado por Deus, que você quer ser usado por Deus. Só que Paulo diz melhores dons. Quer dizer que tem dons ruins e bons dons? Tem essa variante do Espírito Santo? Não, esse dom aqui é do Espírito Santo, mas ele não presta muito. Esse aqui é fera, fraco, esse forte. aqui, né? Então, é forte. Não, os melhores dons que Paulo diz são os dons que edificam o corpo, que edificam a igreja. Por isso Paulo vai dizer o seguinte, olha, para vocês que estão aí querendo falar línguas estranhas, é bom, mas a língua edifica só você. Então, não para aí não, certo? Procure ser profetas de Deus, procurem edificar o corpo de Cristo. Então, esses são os melhores dons. Na verdade, eu acho que a confusão nossa, muitas vezes, é idiomática, é de expressão, certo? Fulano tem a unção da cura. Não, ele recebeu de Deus o dom de curar. Fulano tem a unção para pregar. Não, ele recebeu de Deus o dom da palavra de sabedoria. Agora, esses dons estão todos em nós, André. Porque o Espírito Santo não é dado por medida. Porém, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, dizendo o seguinte, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, ou seja, a forma que Deus usa as pessoas, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, a unção é a mesma, não tem variedade de unção, é a mesma, a fonte da unção de quem tem um dom de curar é a mesma fonte da unção de quem recebeu o dom para administrar, é a mesma fonte. Aí ele diz assim, aqui está a chave, mas a manifestação do Espírito, não é da unção, é do Espírito, ok? É dada a cada um para o que for útil. Útil. E quem determina o que é útil? É o Espírito Santo. É ele que vai determinar o que é útil. Útil para quem? Para mim? Não. Útil para o corpo de Cristo. Porque a prioridade de Deus não é me exaltar e nem me edificar, mas é que eu seja um canal de edificação do todo, que é a edificação do corpo de Cristo.
Uma pergunta bem rápida e sucinta. O senhor acredita em transferência de unção? Nós, notório, em algumas ocasiões, nós conseguimos até ver pessoas que vêm de fora do país e tudo, e vemos pastores tocando na orla, no paletó e tudo, no intuito de, poxa, recebi o dom ou a unção desse pastor. É um pastor que fala para multidões, eu quero falar, ele transferiu. É possível isso? Eu acredito em autoridade espiritual. Ou seja, eu acredito que Deus possa, através do seu Espírito, isso está no Novo Testamento com muita clareza, não é? Você vai ver lá em Atos, vamos ver. Como que Saulo e Barnabé foram separados, certo? O Espírito Santo disse assim, transfiram a unção de vocês para Saulo e Barnabé. Não. Aparta, separe para mim Saulo e Barnabé. Ou seja, vocês são autoridades constituídas por mim. Então, constitua-os como autoridade para que eles possam ir fazer a missão. Isso está muito claro no batismo de Jesus. João, quando olha para Jesus, ele vê a própria unção. Aí ele diz assim, eu não vou te batizar. Eu é que careço ser batizado por ti. Mas Jesus, por entender o que é autoridade espiritual, disse para João, não, João, você tem que me batizar. Mas eu não sou digno, João, você pode nem ser. Mas o meu Pai te deu a autoridade, eu não posso começar o meu ministério sem que esta autoridade que emana de você, dada pelo Pai, seja dada a mim. Ou seja, isso significa transferência de unção? Não, porque quem era João para transferir unção para o Senhor Jesus? Isso significa autoridade espiritual. Deus funciona, a igreja dele funciona como um corpo, certo? E para que haja a saúde do corpo, é preciso que haja um comando, e esse comando parte de autoridade. Perfeito. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Nesse último bloco, temos perguntas também interessantes. Nós falamos sobre a unção com óleo, aqui no primeiro bloco. E uma pessoa até pergunta, André, sou católico, eu quero entender um pouco sobre a unção com óleo de coisas físicas que alguns evangélicos fazem. Ungir a casa, ungir o carro, uma posse, algo que ele ganhou novo. O que isso é diferente, talvez, de chamar um padre e jogar uma água benta? Eu quero que vocês me expliquem essa coisa de ungir coisas físicas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O Cabeça pra Cima de hoje vai debater sobre o tráfico humano, e especificamente no país do Nepal. Conosco hoje para debater Viviane Coutinho, que é diretora executiva da ONG Mobilização Mundial. Também Elisa Ruchal Magar, que é líder da ONG Menina dos Olhos de Deus e foi resgatada no Nepal. Bem como a Márcia Tamangue, que é líder da ONG Menina dos Olhos de Deus e também foi resgatada no Nepal. Para completar o nosso grupo de debatedoras, Mamata Tamangue, que é coordenadora da Nepalese Home, que trabalha com resgate de crianças. E a música está por conta delas, a Selma, a Binda, a Márcia e a Elisa. Encontro marcado aqui na Boas Novas, 22 horas. Até lá. 47% dos aparelhos de televisão no mundo pertencem a cristãos. Hoje você assiste Galeria Clipe. Às 17h30. Último bloco do Antenados na Geral. A gente estava batendo papo durante o intervalo aqui.
Essa pergunta não é fácil não, é polêmica. Olha a pergunta, a pessoa falou, olha André, sou católico, e aí converso com evangélicos e eu até percebi a prática de alguns evangélicos de ungir casa, ungir carro, enfim. Você comprou um negocinho, gosta das suas posses, você vai lá e unge meio que... Tem pessoas que... Eu já ouvi uma pessoa falar assim, André, eu vou ungir para me proteger do olho grande. Falei, crente, qual a religião mesmo? Que igreja está indo? Mas a pergunta dele é o seguinte, qual a diferença de fato dessa prática de ungir carro, ungir casa, pastor Jean? Do que, né, os católicos às vezes fazem muito isso. Chama um padre aqui a fazer uma missa, alguma coisa, joga água benta, meio que expulsando, sei lá, os más olhos. Eu não entendo muito bem também qual é a função da água benta, fazer isso, né? Mas qual é a sua visão sobre ungir com óleo, posses físicas? Então eu não concordo. Eu concordo de você obter, conseguir aquilo que você almeja e de você fazer uma oração e agradecer a Deus por aquela vitória que você recebeu da parte dele, porque você lutou para aquilo, você conquistou aquilo que você almejava. Então eu concordo de você demonstrar uma forma de agradecimento para Deus, porque Ele é dono de tudo, tudo que nós temos pertence a Ele que nos dá. Agora, existem controvérsias quando a gente fala nesse, né, unge aquele... Tem pessoas que falam até assim, ó, se você quer um carro, já unge ele e toma posse. Ao invés de dizer, meu irmão trabalha, vai lá e compra o carro. Isso é meio complicado. E a gente pode ver que até um irmão nosso aqui, católico, ligou e falou, poxa André, isso é uma coisa que embanana um pouco a minha cabeça. A gente faz isso, mas vocês ungem carro, ungem casa, qual é o intuito e qual a procedência disso? Isso tem uma procedência católica, apostólica, romana. Até mesmo o padre, quando uma pessoa, por exemplo, um membro da igreja católica, ele está no fim da vida, manda chamar o padre para dar a extrema unção. Extrema unção. É a última unção. É a última. Dar sobre aquela pessoa que está já no fim da vida. Por exemplo, uma pessoa que não cometendo a eutanásia, mas ela já sabe já que já está partindo, porque aquela pessoa está sob aparelhos e ela recebe a extrema unção. Hoje as pessoas, elas, como falávamos aqui em off, com o pastor Ottoni, as pessoas hoje, se não ungir, Deus está abençoando, é só um agradecimento. E isso também, se usar a unção também, é a mesma coisa. Eu acho que Deus, ele quando cura, Deus, ele quando abençoa, não precisa especificamente pegar um óleo para ungir a chave de um carro, ungir a porta do carro, o próprio carro, ou até mesmo a casa que comprou. Não, vai lá e dá um culto de ações de graça, dá um culto de agradecimento. Faz um churrasco, precisa fazer churrasco para os irmãos, faz aquela churrascada, chama todo mundo para tomar refrigerante, para lá tomar um suco, e agradece a Deus. Agora ficar usando esses mecanismos, eu conheço pessoas que chegavam diante assim de uma loja e diz assim, aquele terno vai ser meu, e jogar óleo lá para querer receber o terno. E depois com a cara de tacho, outros que dizem assim, essa casa vai ser minha. Aí o dono da casa diz, não, essa casa vai ser sua não, essa casa me pertence. E essa casa é minha, que negócio que você quer a minha casa? Não, essa casa um dia vai ser minha. E levantar a mão e ir lá passar o óleo na porta da pessoa, isso chama-se inveja. Você tem que pegar, lutar, trabalhar, tem que lutar por aquilo que Deus tem para você, pelo seu ideal, e Deus vai abençoar a sua vida. E no caso também da compra de um carro, não é? Eu sugiro que você já saia da loja já com o seguro feito. Porque a unção não te livra de bandido, mas nem a pancada. Pode ungir de manhã e ser roubado à tarde, meu amigo. Então, não tem essa de que, ungir com óleo, tá, mete na seguradora, que se não assegurar, depois vai reclamar de Deus, dizer, Deus, eu ungi, mas ungiu pra quê? Ungiu para não ser roubado. Ungiu para acabar com o carro. Outra coisa também. Você passar na frente de uma casa. Você passar na frente de uma casa, certo? Você colocar a sua mão naquela casa e dizer, vai ser minha. E ela é de outra pessoa. Qual é a diferença disso para um despacho na porta? Vamos lá. Pegou uma galinha preta, matou e acendeu uma vela e botou ali na porta do cara. É a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, vamos entender que Deus não dá casa, Deus não dá carro, Deus dá saúde, sabedoria, e você com a saúde e a sabedoria que Deus te dá, estuda, trabalha, se esforça e conquista.
Canaã, Deus não deu de presente não, amigo. Foi conquistado e com muito sacrifício. Então, campanha de 7 semanas não faz você conquistar nada. Campanha de 7 dias não faz você conquistar. O que faz sim. Vamos lá. Qual é a guerra que Deus se mete? Vamos lá. Qual é a guerra que Deus se mete? É a guerra que Satanás se meteu também. Aí é covardia. Deus fala, opa. Vamos lá. Tem 2 pessoas fazendo um único concurso. Ok? Uma é macumbeira, espírita, católica. Vamos lá, não é evangélica, suponhamos, tá certo? Não é que só evangélico que é filho de Deus, não, tá? Tá bom, meu amigo católico? Tá, vamos lá. Então eu não estou entrando aqui nesse mérito, mas vamos lá. Uma vaga católico, espírita e tá. Alguém que não é crente em Jesus disputando. A outra vaga, um crente disputando, ok? A mesma vaga, não é? Eu te pergunto, Deus vai se meter no concurso para botar o filho dele lá dentro? Não! Claro que não. Porque Deus não é injusto. Agora, numa disputa de 2, o fulano ali chamou o cão, fez um pacto e o cão entrou na parada, aí Deus diz, não, agora eu entro. É covardia? É covardia? Eu deixo até meu filho lutar com a força que eu dei a ele, no mano a mano, no tete a tete, porque eu confio nele. Agora, se entrar na covardia, aí eu entro também. Então Deus só entra na covardia. Se for covardia, 3 exércitos se juntaram contra Josafá. Deus falou, nem entra na peleja, que agora é minha. Que covardia é essa? Que safadeza é essa? Não, então Deus entra na covardia. Agora, meu irmão, vai estudar, vai trabalhar e vai conquistar. E quando conquistar, dá glória a Deus. Não diga que foi tua força, não. Que quem te deu força foi Deus. O cavalo se prepara para a batalha. E tem que se preparar mesmo. O cavalo somos nós. Mas quem dá vitória é o Senhor. Amém. Eita, foda. Tá vendo? Só antes de um concurso e tudo, tá lá no culto, buscando. É para estar estudando, queridão. E você viu, foi forte demais o que foi dito aqui. Só pra gente terminar o programa de hoje, acho que tem poucos minutos ainda. É um pouco complicado e delicado esse assunto que nós vamos entrar, mas acho que a gente teria mesmo que falar isso, porque eu não sei se a palavra certa é unção nesses casos, mas quando existe alguma manifestação, talvez, de um avivamento, de algo que Deus quer avivar, às vezes acontecem manifestações que a gente não entende. Então muitas pessoas estão mencionando aqui a unção do riso, que nós vimos em alguns lugares dos Estados Unidos que aconteceu. Eu presenciei já uma vez lá, uma igreja muito avivada, que aconteceu, eu não entendia nada. Eu falei, Deus deve estar nisso aqui, porque pessoas eram curadas, eram transformadas. Está falando da unção, a famosa unção do cai-cai, quando a gente cai no espírito, e quem é penteca que nem eu aqui ama esse mistério, mas também tem que se levantar curado, tem que levantar transformado. Eles querem entender um pouco disso. Qual é o amparo bíblico para esse tipo de unção do cacai, unção do riso? Existe? É bíblico? Como conseguimos identificar isso? Se é bom participar disso ou não? E é polêmico a gente falar isso, porque a gente está afetando um monte de igreja aí, e pessoas... Eu já vi uns troços doidos dentro de igreja que eu não entendi, mas a pessoa foi usada por Deus, e curou, e tocou, e foi... ungida ali naquele momento e foi transformada. Agora, já vi também muito exagero, que só foi exagero, não era unção de nada, era palhaçada e era circo. E a pergunta deles é, eu quero a opinião de vocês sobre unção do cai-cai, unção do riso e algumas manifestações que é difícil da gente entender se tem amparo bíblico. Aqui no Brasil houve algumas manifestações da unção que depois as pessoas quiseram pôr isso como regra, que tinha que acontecer. Nem todos os cultos, reuniões, acontecem. Essas manifestações se manifestaram. Teve uma época que foi o dente de ouro. Qual era o objetivo do dente de ouro? As pessoas pegavam, oravam e nascia metal, dente de ouro. Depois começou com o cai-cai, as pessoas caindo. Eu até falava, por que eu não caio? Eu fui em tantas reuniões dessas, conheço pastores também que nunca caíram, crente que nunca caiu. E eu falo, qual é o objetivo? Depois teve uma época, até nos anos 80, que eu sou dos anos 80, que eu aceitei Jesus em 1981, eu via muita manifestação de arrebatamento. Mas alguns arrebatamentos, eles vinham com um bom sentido, que a pessoa trazia algumas revelações, depois que saíam ali daquele estado de êxtase, e contavam algo que se cumpria posteriormente, uma profecia prospectiva. Porém, hoje, as pessoas querem colocar isso como regra. Se caiu na igreja de fulano, na minha igreja tem que também todo mundo cair. Isso não é regra. Olha só, eu até acredito
meus amigos, eu até acredito em ondas, permita-me chamar assim, sem querer ser místico, em ondas do Espírito, ou seja, momentos em que Deus quer manifestar-se daquele jeito, daquele momento, ok? E que a gente não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro da nossa expectativa, certo? Cada culto é um culto, cada momento é um momento, ok? Porque Deus é soberano e o vento sopra onde quer e como quer, tá certo? Então vamos lá. Agora, o que eu acredito na unção da pessoa quando ela cai, eu acredito na unção do riso, eu acredito que é quando a pessoa entra em êxtase e ela começa a rir, começa a rir, aí chama isso de unção de riso. Ou quando a pessoa cai, aí chamam isso dessa unção assim do cai. Eu acredito nisso. Vamos lá. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente está falando com gente que teve uma experiência real com Deus, é isso que eu falo, real, verdadeira, e ela pode se ofender e achar que a gente aqui está muito carnudo. Mas, vamos lá. Eu acredito sim. Mas em quê? Eu explico. Eu acredito que esse corpo aqui é mortal e ele não suporta a presença sobrenatural e específica do Espírito Santo em um momento na nossa vida. Uns riem, outros não vão aguentar e vão cair, outros vão pular, outros vão levantar a mão. Isso não significa que a unção do cai-cai, nem a unção do riso e nem a unção do levantar a mão. Significa que cada um reage ao êxtase da presença do Espírito Santo como quiser reagir. E Deus, que eu achei uma coisa muito interessante, que o próprio pastor Elcio falou aqui, é você querer fazer daquilo regra. Deus usou, talvez, eu tive presente uma vez, eu viajei para os Estados Unidos na questão da unção do riso. Eu olhei aquilo e falei, gente, coisa maluca, mas Deus estava fazendo um troço sobrenatural. Porém, quando eu viajei para uma igreja no Brasil, queriam imitar. Isso que eu acho complicado. Vai lá, viu o que Deus fez ali, talvez algo específico para aquele momento, talvez daquela comunidade que estava sofrendo e tinha que rir para se sentir alegre. Não sei, Deus conhece o coração daquele povo e a motivação. Mas o problema é você tornar isso regra. Vamos pegar aquela unção e trazer para o Brasil. E lembrando vamos fazer igual aqui, vamos começar a rir. Não é assim. E somente lembrando que tudo que Deus faz tem propósito. Tá? Riu, mas saiu do riso, pegou uma mulher que não é tua e foi pro motel. Você vai rir no inferno, meu amigo. Você vai rir no inferno. Lá, então não adianta nada, meu irmão. Caiu, levantou o mesmo fofoqueiro. Então não adiantou nada, meu amigo. Então, Deus faz com propósito. Exatamente. A gente chegou ao final do programa de hoje. Lembre-se, busque a unção do Espírito Santo. É isso que você precisa. O resto é resto. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados ao Geral. Foi muito edificante. Eu aprendi muito e quero lembrar você, dia 21 de dezembro, no Miésimo da Silva, em Campo Grande, mais de 24 atrações, vamos ter a gravação da Festa da Virada. De graça, 2 quilos de alimento não perecíveis, você é o nosso convidado. Muito obrigado, pastores, pela presença. Deus abençoe vocês. Ungidos de Deus, obrigado pela sua presença, a sua participação, a sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Obrigado, pastores.